E eu falo que nós, brasileiros, nós tínhamos por obrigação aprender a dançar samba. E quase ninguém sabe. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está nos assistindo, o que importa é que você nos assiste aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo, estamos no canal 4 da NET e no 61.4, sinal aberto e digital para toda a região de São José do Rio Preto. Hoje eu recebo o Guto Rodrigues, que é professor de dança, referência aqui na cidade e fora dela, com danças com cadeirantes. Guto, muito prazer te receber aqui, Prazer seja é meu. muito bem-vindo. Ô Guto, todo mundo pode dançar? Até quem fala, eu tenho 2 pés esquerdos, uma pessoa consegue dançar ou não? Consegue. Se a gente consegue na cadeira de rodas, consegue em pé. Consegue em pé. Opa. É difícil? Não. Seria muito bom se... Eu falo que a dança de salão é uma oportunidade que... Os casais, principalmente, que é o momento que eles namoram. Os que têm filhos, que já estão nessa correria de casados, né? Eu falo que quando eles vão para a aula de dança de salão, eles vão para namorar. Para namorar. A hora que acontece, esse período que ele está fazendo aula de dança, ele esquece tudo, todos os problemas, todas as dívidas, carro quebrado, Tudo tá beleza, né? Ele, na hora que termina a aula, que ele sai na porta, ele fala assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer agora, estava tão bom lá dentro. E eu É acho uma que terapia, né? é uma terapia, com certeza. Com você também é assim ou não? Quando você dança, você esquece dos problemas? Ou por ser profissional de dança, você não consegue se desligar? Eu adoro dançar. Eu falo assim, que as pessoas, às vezes, elas falam que seria bom que você trabalhasse com uma coisa que você ama muito. Eu amo muito dançar. Eu danço de manhã, de tarde, de noite. E teu trabalho é sempre com coisa boa, né? Sempre coisa positiva, né? Não Sempre tem com coisas positivas. Às com vezes a coisa gente não está negativa. bem e o aluno não tem nada a ver com isso, mas na hora que o aluno chega, que a música começa a tocar, aí a energia vai. Qual que é a maior dificuldade para quem está começando a dançar, que você sente isso? É pegar o ritmo? É coordenar o passo? É saber guiar? Eu acho que a as maior pessoas- dificuldade é dos homens, porque assim, eu falo que nós... eu acho que por um erro de criação. Hoje não mais, mas na minha época, eu estou com 43 anos, Sim. na minha época, os meninos não experimentavam dança na infância. Quem brincava de roda eram as meninas, quem imitava a Gretchen, quem fazia o pirim-pim-pim, quem fazia tudo eram as meninas. Os meninos sempre tiveram brincadeiras de quadril travado. Jogar futebol, bater betes, bolinha de gude. Então, não tinha o molejo de quadril, né? Às vezes a irmã brincava de bambolê, o irmão queria brincar de bambolê, o pai já não ripava na deixava. cinta. Então, assim, quisera que os pais tivessem deixado os filhos brincar de bambolê, porque eles tinham um molejo que na vida adulta não tem. Não tem, não... E o que acontece na dança é que na hora que ele começa a perceber que ele é o responsável pelas ações da dança, que ele que vai ter que comandar, ele que vai ter que pensar no movimento, qual é o próximo movimento executado, aí a dama que teve toda uma vivência, ela não tem a paciência de esperar. Aí ela fala assim, você errou! E aí eu falo assim, os casais que passam dos 3 meses de aula e continuam, vão ser ótimos dançarinos. Mas a pressão e a falta de paciência da dama, de não esperar ele... Eu faço muito comparação, assim, a dança é como um carro. Quem está no banco do passageiro vê tudo, né? Vê a paisagem, vê a flor, a placa, né? Vê onde está errado, né? Então... Quem está dirigindo tem muito mais obrigações. Então, assim, vamos viajar para a praia. O motorista não se diverte durante a viagem, ele fica tenso o tempo inteiro, né? E com a dança é a mesma coisa. Ele tem que comandar, ele tem que calcular se aquele passo vai dar para chegar e não vai trombar no próximo casal. E às vezes a dama não tem essa paciência de esperar. Aí ela começa jogar um monte de... Ele não consegue fazer isso, não. Lá em casa ele também não faz aquilo. Aí o cara desiste. Desiste, se sente pressionado. Infelizmente. Mesmo que visualmente, um leigo, por exemplo, eu assistindo, que possa parecer que para o homem é mais fácil, o grau de dificuldade acaba sendo igual, ou para a mulher, por ela evoluir mais na dança, ela ter mais passos, talvez, é mais difícil para a mulher ou não? Ou acaba sendo dificuldades diferentes para os dois? Eu falo que no sentido assim, para as damas, apesar das vivências de movimentos corporais, elas, hoje eu falo que essa coisa de igualdade de mulheres e homens, elas estão meio que masculinizando demais. Então, assim, não há, para você fazer um gracejo de mão, não tem mais aquela leveza. Às vezes eu falo muito para minhas alunas, eu falo assim, que Mesmo bom com as mulheres? Sim,
Mesmo com as mulheres. Às vezes começa uma novela de época, eu falo assim, presta atenção nas mulheres. Como elas sentam, como elas manuseiam uma xícara de chá, como é o detalhe da mão, porque isso vai fazer parte. É um movimento que por mais que possa ser estudado, ele soa natural, né? Isso soa natural. E aí que vem as duas dificuldades, a dificuldade dele de conduzir e a dificuldade dela de ser paciente, de esperar. Eu falo que a grande dificuldade da dama é a espera. Ela não tem paciência de esperar. E o homem que dança bem, ele não consegue conduzir uma dama que não espera. É como se a gente fosse numa rua e aí o homem está dirigindo, no meio da via de cruzamento, ela gruda no volante e fala, vira aqui, entendeu? Entendi. Ela tem que esperar, ele tem que fazer a condução acontecer de uma forma assim, na próxima você vai virar à esquerda, entendeu? Então há um comando antes para ela pensar, ele vai fazer tal passo, aí dá certo. E essa espera que é o grande problema da dança de salão. Ele se afiniza. Então, um casal que quer esparecer, o céu é o limite para esse casal, a dança de salão é uma boa... A dança de salão é a melhor coisa. É a melhor coisa para eles fazerem, dá 3 meses para se afinizar e aí foi. Quem começa não para. As minhas alunas, assim, eu tenho alunas que estão comigo há 18 anos, sem parar. E deixa eu perguntar, na tua percepção, por que você acha que o ser humano, que o homem dança, tem você que estuda isso, que também é envolvido, tem registros desde quando o homem expressa pela dança, o ser humano se expressa pela dança? Por que você acha que tem essa necessidade, surgiu essa vontade? A história da dança conta que o homem dança desde a época das cavernas, quando ele ia lutar, quando ele ganhava uma guerra, quando ele matava um animal para se alimentar. Ele vibrava, como a gente vibra no futebol, né? Sim. Então ele precisava extravasar aquilo de uma maneira. Então ele batia a madeira no chão, numa pedra, e aquilo criava um ritmo e o corpo tinha necessidade de se movimentar. Tem alguma que é mais fácil de aprender? Uma que é mais difícil? Alguma que você recomenda? Eu quero começar a dançar. Por onde que eu posso começar a aprender a dançar? O que é mais fácil? Assim, as pessoas quando elas procuram a escola, elas vão já com o propósito de aprender alguma coisa. Específico. Casamentos muito hoje está usando, né? Tá. Casamentos, 15 anos. Os casamentos vieram essa febre agora devido à fama que nos Estados Unidos, a primeira dança do casal. Então, isso veio de lá para cá e virou uma febre. Mais arrojada, né? Mas nós somos mais loucos um pouco, né? Faz aquele pupurri de começar com valsa e termina com funk, né? Sim. Mas, assim, eu sempre falo para os casais, vai começar uma aula sem a pretensão de um ritmo específico. Eu sempre começo com os mais lentos, com os ritmos mais clássicos, vamos dizer. Valsa, bolero. Por quê? Porque é a hora que ele consegue acompanhar com as pernas e trabalhar o corpo de uma maneira que ele consiga trabalhar em cima da música. A gente vai trabalhar a musicalidade para ele entender o movimento, para que isso case e dê certo. Se a gente vai direto para um pagode, para um samba, é muito mais difícil. Ele vai aprender. Mas vai chegar uma hora lá na frente que ele vai falar assim, por que não dá certo? Eu falei assim, porque não teve a base. Então a base é o primordial para a coisa fluir. Talvez fosse um pouco mais traumático já começar por uma dança mais elaborada. Sim, né? Às vezes no casamento acontece da pessoa chegar, olha, eu vou casar e você vai casar quando? Eu vou casar sábado, e é quinta-feira. Quinta-feira você vai ter que treinar. E ela quer dançar uma dança de um filme famoso. Eu falei, não dá. Tem casamentos que eu coreografo há 6, 8 meses, tem casamentos que eu monto em 2 dias. Cara, eu nunca havia me pensado que quando eu vou num casamento e esses noivos dançam, eles fizeram aula. Claro, a maioria hoje em dia todos fazem aula. Tem os que ainda procuram pelos canais, né, de internet, mas aí eles não conseguem, eles falam assim, salva eu, né? Vem aqui me ensaiar. E é mais difícil? Qual que você acha que é muito difícil de aprender assim? Eu acho que o samba de gafieira, por ser um movimento quebrado, e o tango, que é a minha especialidade. Eu adoro tango, sou apaixonado por tango. Mas o samba, eu falo que nós brasileiros, nós tínhamos por obrigação aprender a dançar samba. E quase ninguém sabe. É impressionante. Assim. A gente sabe dançar forró, mas a gente não sabe dançar um samba bem dançado. Às vezes aparece assim, na escola, alunas que vão fazer intercâmbio fora do Brasil,
Então elas chegam nos outros países brasileiras, samba, Sim, samba sim. aí, me ensina a sambar, e a pessoa não sabe Passa sambar. vergonha. Não. Então às vezes vai, daqui um mês, viajar para fora, então vai e faz uma aula de samba, porque é o que lá fora as pessoas pedem. Cobram dos Sim. brasileiros fora, Eu falo né? que devia ser, lá fora, nosso cartão de visita tinha que ser o forró, Tinha que porque ser. forró todo mundo dança. Todo mundo se sai dignamente bem, Sim, né? sim. A pessoa consegue. E tem alguma coisa assim que você prefere? O tango é a que você mais prefere? É a minha dançar? especialidade, porque é o mais difícil. É mais difícil. Eu gosto. Hoje em dia, é lógico, em termos das mais populares, quantas danças tem mais ou menos assim Nós temos no Brasil, hoje, mais ou menos que se aprende uns nas 27 escolas? ritmos. Que se aprende 27 gêneros, perdão. Sim, Ritmo- 27 gêneros, né? Isso, 27 Entendi. gêneros de dança. O nosso país é muito rico de cultura, né? Então, por exemplo, você vai para o sul, você dança vaneirão, você dança polca, você dança um monte de variações daquele estado. Você vem para o Certo. estado de São Paulo, tem samba rock, tem samba, tem forró universitário, tem forró tradicional. Então, cada estado tem, Tem as suas... a sua particularidade. Mas é muito legal. Então, de danças brasileiras ditas nativas, umas 30 que possa, por aí. Isso. Às vezes o que as pessoas não conseguem entender, assim, agora está na moda, né? Nos canais de TV aberta, os concursos de dança. Isso, eu ia te perguntar isso, né? Então, E aí a gente fala que existe, que é totalmente diferente. O que a gente vê nos filmes de dança, quase que todos os filmes de dança são danças esportivas. Como funciona a dança esportiva? Ela funciona assim. Tem as danças standards, que são as clássicas, e tem as danças latinas. Como é que eles organizaram? A Inglaterra, que teve a ideia de fazer um campeonato mundial de dança. Então, o que fizeram? Vieram aqui no Brasil uma época, aí foram no Rio de Janeiro, foram Sim. em São Paulo e foram em Parintins, na Amazônia. Aí eles pegaram os 3 movimentos que eles mais gostaram e criaram um movimento obrigatório. Para quê? Para que, por exemplo, suponhamos que o Carlinhos Jesus fosse lá competir, não é justo ele competir um samba, que ele dança muito bem, com um japonês que não sabe dançar nada. Então foi criado movimentos, que esses movimentos foram de cada país, passo doble, bolero, valsa lenta, valsa, jive, quick step. Então vieram desses países, dessas culturas, e a partir daí criou-se os movimentos rotina, obrigatórios. né? Sim. Aí a competição funciona assim, começa na classe D e vai até a classe S. Você tem que ganhar uma competição para mudar de classe. Vamos supor que eu seja uma dama e você é meu parceiro. Sim. Aí a gente começou Classe D. a classe D. Ganhamos. E na classe D, por exemplo, são 4 movimentos obrigatórios. Você só pode fazer aqueles 4 movimentos. Se você fizer um movimento que já é da classe E, você já está desclassificado. Eu já não posso mais. Aí a gente vai. Quando a gente falta chegar na classe S, aí a gente tem liberdade de criar. Para fazer. Sim. Aí vamos pensar PQRS, RS. Vamos supor que eu e você estamos na classe R. Sim. Falta um para a gente chegar no profissional do top de linha. Aí eu e você briga. A gente se separa. Aí suponhamos que... Você arruma uma outra parceira? Uma outra parceira que também está na classe R. Só que eu e essa nova parceira e você, a sua nova parceira, a gente tem que voltar lá na D. Porque eu sou classe R com você, não com a minha... Puxa, que É muito louco. Que bacana, A maioria dos casais das danças esportivas são casados. Para justamente não ter esse problema. Para não ter esse problema. Mas é muito rigoroso. Eu fiz uma época, quando eu fiz minha pós-graduação em dança, em Jundiaí, teve dança esportiva. Eu achei muito difícil. Não muito difícil, eu me senti aprisionado. E estava começando a afetar a minha dança de salão, porque era muita regra, a ponta do pé tem que ser colocada primeiro do que o pé inteiro, como na dança de salão. Então, aquilo estava prejudicando a minha espontaneidade da dança. Da dança de salão tradicional. Aí eu larguei mão. Isso aí, então, do ponto de vista prático de semelhança, é tal qual um checklist, uma lista de tarefas que uma ginasta olímpica tem que cumprir para... Tem que cumprir para poder passar. E parece que o Japão, eles são muito ligados nisso, né? Eu tenho um casal de japoneses que fazem aula comigo aqui. São viciados nisso, né? Nós temos um clube aqui em Rio Preto, o Nippo, que é um encontro de japoneses, que eles fazem a dança esportiva. Eu já dei aula. Não sei aonde eu li
que o Japão estava querendo que entrasse como um esporte olímpico, talvez, não era? Agora em 2020 vai entrar como demonstração. Demonstração para ver se emplaca como um esporte olímpico. Aí eu me arrependo de não ter seguido a dança. Poderia estar representando porque é muitos anos de preparação. Muitos anos é o que você falou, para sair de uma classe, de uma letra e chegar até lá e com o casal. Não adianta nada você sozinho ter esse diploma, ter essa parceria. Imagina se briga com a parceira, né? Acabou, né? Fazer uma chantagem, olha, eu vou te largar. Exatamente. Ô, Guto, eu vou fazer um breve intervalo e no próximo bloco a gente continua falando de dança, que é um assunto que interessa a todo mundo. Você espera um pouquinho aí, é brevezinho, com a palavra volta já com o Guto Rodrigues, professor de dança, especialista em dança aqui de São José do Rio Preto. Você sabia que se um estrangeiro ou brasileiro naturalizado tiver praticado um crime fora do país de origem e depois voltar para casa, o país onde foi cometido o crime pode pedir a extradição do autor? A extradição é um procedimento de cooperação internacional. Em território brasileiro, só o Supremo Tribunal Federal pode autorizar. Mais detalhes na página facebook.com/mpfederal. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, hoje com o Guto Rodrigues, professor de dança aqui de São José do Rio Preto, referência na cidade em dança de salão. E Guto, além de tudo, você desenvolve um trabalho muito bacana, um trabalho até que eu acredito que seja pioneiro, que é a dança com os deficientes, não é isso? Sim. Há quanto tempo que você dança especificamente com deficientes? São cadeirantes que têm alguma limitação de movimentos que você trabalha com a dança com eles? Eu trabalho desde 2004. 2004. Eu fiz faculdade de Educação Física e tinha um projeto de dança com pessoas com deficiência, mas como experimento de um TCC. Certo. E aí tinha a dona Helena, que a gente estava falando nos bastidores, e ela, né? ela perguntou se eu ensinaria ela a dançar, porque ela não gostava. A proposta do TCC era um trabalho no chão, tipo contemporâneo. Entendi, sem a cadeira. Sem a cadeira, e ela não gostava de ir para o chão. Aí ela falou, você pode me ensinar? Eu falei assim, vamos tentar, eu nunca trabalhei. E aí eu abri aquele universo vasto que hoje tem, né, no mundo inteiro, de pessoas que dançam com deficiência, e aí eu dei uma bolsa para ela e ela começou a frequentar a minha escola e a gente começou o trabalho. Aí depois saiu uma matéria na TV grande e aí começou a aparecer as pessoas. E aí começou a aparecer mães com filhas com paralisia cerebral. E aí eu me assustei, porque eu falei assim... Ficou surpreso com a procura? Eu fiquei, porque tinha mães que queriam tirar a filha de outras terapias, filhas que queriam fazer aula de dança e nunca tinham tido a oportunidade, as escolas não abriam espaço para isso. Eu acho que não por não querer, por medo e não ter a capacitação de trabalhar. Certo. E aí o dia que foi um clique, foi essa mãe que apareceu com a filha, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na sala da recepção e a filhinha estava de costas. E aí na hora que eu sentei, que eu bati o olho na criança, que eu vi que era uma criança com paralisia cerebral, eu falei assim, a coisa está ficando muito séria. Sim. E aí eu fui atrás de estudar. Sim. Aí eu fiz uma pós em dança em cadeira de rodas que tem na Universidade Federal em Juiz de Fora. Você é especialista nisso, então? Sim, especialista nisso. E aí eu comecei a procurar, comecei a entrar em contato com profissionais do Rio de Janeiro, de São Paulo, até de outros países, para poder entender esse universo e poder atender. Aí começou a aparecer muita gente. Aí a doutora Regina Schweire, que era na época secretária da Pessoa com Deficiência, ela ficou sabendo e me convidou para trabalhar na secretaria. Certo. Aí eu fui, depois ela foi convidada a assumir o Luci Montoro e ela falou, Guto, vem para cá. Hoje, assim, graças a Deus, a gente tem um trabalho, já vai para 5 anos que o Luci existe. Sim. O Luci já fez 5 anos e eu estou 5 anos no Luci. Na inauguração do Luci, eu dancei com essa criança, a primeira. Para o governador. E aí, depois implantamos o projeto. Lá no Luci Montoro, a gente atende todos os pacientes, desde os bebês até idosos. E a gente trabalha, assim, AVC, Parkinson, pessoas que sofreram acidente de carro, amputados, doenças degenerativas. Aparece na sala. Quantas visitas por semana você vai lá? Uma vez por semana? Eu vou 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. Quarta, tarde e quinta de manhã. E aí você trabalha com... Eu devo ter mais ou menos hoje... Porque ela é um esquema de programa, sim, né? Certo.
eu devo ter uns 60 pacientes. 60 pacientes que você... O que é legal é que quando eles têm alta, eles podem continuar frequentando as aulas. Essa liberdade a doutora me deu. Porque assim, vamos pensar numa pessoa que sofreu um acidente de moto, de carro e foi para a cadeira e não vai sair mais da cadeira. Sim. É um recomeço, né? Eu falo que a pessoa que nasceu com a deficiência, eu acho que é um pouquinho menos traumático do que aquela que experimentou andar e vai para a cadeira. Vai para a cadeira, né? Então, aquele processo de aceitação, e a dança trabalha exatamente em cima disso. A vida não acabou porque você foi de uma cadeira. Não é porque você vai num casamento do seu amigo que você vai ficar lá encostadinho no canto. Eu quero que ele vá para a pista, que ele vá dançar, e aí eu ensino, quando é casado, eu ensino a esposa a conduzir. Essa é a ideia. E que dançarino você ficou depois que você teve contato com essa gente? O que te melhorou disso, Tudo. Eu falo que em termos profissionais, te digo mesmo, de dançar, como é que é agora para você? Engraçado, uma vez, assim, eles foram... O pessoal do hospital me viu fazer uma apresentação da dança de salão tradicional, e aí uma das meninas terapeutas lá falou assim, agora eu consigo entender a grandiosidade do seu trabalho, de ver como você dança tango tão bem, e como você tem a paciência de fazer um passinho com uma pessoa limitada. Uma coisa pequena, né? Uma coisa curta. Mas, assim, é tão grandioso quanto. Eu falo que o sorriso que eu consigo extrair deles durante a aula valeu a semana inteira, valeu qualquer esforço que a gente faça. É um reconhecimento pessoal. Eu falo que, eu brinco muito, falo isso para minha mãe. Eu falo, mãe, às vezes a pessoa passa a vida inteira na vida e querendo saber o que ela veio fazer aqui na Terra e ela não vai embora sem saber. Sem saber o que é. Eu acho que eu já descobri. Sim. É uma coisa de paixão, assim. Eu adoro. Eu conto os dias para ir para o hospital. E com eles, o que você sente deles, assim, de melhora ou de autoestima ou de inclusão, de se sentir incluído? Como é que você sente isso? Eu cobro muito isso deles, assim. Eles fazem aula de dança e eu falo assim, e aí, você vai no casamento? Ah, vou no aniversário da fulana. Você vai gravar você dançando lá na festa. Eu quero ver, né? Eu quero ver, eu cobro. Por quê? Porque a dança ela tem que ir para fora. Ela não pode ficar resumida ali na sala do hospital só. Falo assim, porque senão a gente não inclui. E aí começou a vir e a gente começou a desenvolver movimentos mais difíceis, né? Sim. E aí veio a ideia do festival, que leva o nome da Dona Helena, que é uma homenagem que eu fiz a ela. Ela que foi uma precursora. Isso, ela que foi a primeira que puxou a cordinha, né? Então, já estamos indo agora em 2018 para a 5ª edição. Temos o apoio da prefeitura agora. Sim. É um evento gratuito e já está ganhando... Acontece em que mês? Sempre em março. Sempre em março. Eu queria muito que ele entrasse, e esse ano ele entrou dentro do calendário do aniversário da cidade. E você tem, depois que você entrou nessa seara, você conversa com o pessoal de outras cidades, outros países. Isso aí hoje em dia está crescendo no mundo inteiro? Está crescendo no mundo inteiro. Existem competições de danças? Existem mais as mostras do que a competição. Perfeito. Porque assim, a competição, quando eu fiz a pós lá em Juiz de Fora, uma cadeira de dança profissional, ela pesa 3 quilos. Ela é feita de fibra de carbono, chama Pantera. Custa R$19 mil. Não é qualquer cadeira. E lá no curso mesmo, o pessoal que foi fazer esse curso, eles falavam assim, mas não é a realidade da nossa instituição, as nossas cadeiras são pesadas. Do dia a dia. Então aí a gente, nos intervalos das aulas, um trocava experiência com o outro do que dava. Como é que você faz, né? Como é que dentro daquela realidade que você podia. Daquilo Aqui em Rio Preto a gente não tem uma cadeira de dança. O meu sonho é ter chama Pantera essa cadeira? Chama Pantera. Custa R$19 mil. Você pega ela com 2 dedos. Às vezes algum empresário que está nos assistindo, né? Quer doar né? O sonho é ter uma cadeira dessa, assim. Deixa eu perguntar, a gente estava falando no bloco anterior sobre esses concursos de danças na televisão. O que você acha disso? Agora tem o da Xuxa, tem o do Faustão. Você acha que presta um serviço para a dança de salão ou não? Eu acho que sim. Presta, tem Cria um interesse? Sim. Na época que começa a dança do Faustão, o fluxo de alunos aumenta bastante na escola. Sim. Mas assim, cria-se também uma expectativa negativa, porque as pessoas vão para a escola e elas acham que ela vai fazer aquilo em uma semana. Que nem o que as pessoas precisam entender é que o que a gente vê nas gravações lá dos ensaios são 2 horas dentro do estúdio, né, lá da Globo, da Record. Edição, né? E aí aquela bailarina, aquela atriz, ela gruda no professor e ela dança com ele a semana inteira. Ele vai dar aula, ela está na aula dele. Eu sei porque os meus amigos do Rio são assim. São profissão. Eu tenho um amigo, o Álvaro Reis, que dançou com a Cristiane Torlone.
E ele falou, Guto, ela terminava o ensaio na Globo, ela ia para a escola, ficava quer dizer, aí aquela convivência que você demora, se você vai na minha escola uma vez por semana, daqui 6 meses você vai estar bom. Sim. Ela ficava o dia inteiro colada. Então, focada, o resultado é muito rápido. Focada nisso. E me soa também, não sei se é isso mesmo, mas são danças de coreografias muito elaboradas, mas parece muito espetáculo e pouco pé no chão às vezes, talvez. Não o sei movimento acrobático hoje está muito forte. Isso, fica muito acrobático. Você gosta disso ou você prefere mais uma dança no chão? Como é que você... Então, os cadeirantes, eles falam assim, a gente vai ter Circo de Soleil hoje? Eles querem voar. Eles querem voar, né? Eles querem fazer igualzinho todo mundo faz. Sim. Eu acho bonito o espetáculo, assim, mas tem alguns... hoje, assim, eu falo que Rio Preto está muito escasso de lugar para dançar. Já foi um grande polo. Hoje, assim, a gente tem o Palestra, tem o Monte Líbano, mas se você não é sócio... Você não tem acesso, né? Tem acesso, mas assim, é um valor muito... Não compensa às vezes, não compensa, né? Então, assim, eu promovo um baile a cada 2 meses, dançante, que eu possa levar os alunos para praticar, mas assim, e no meu baile há uma prática que a dança de salão seja preservada, que as pessoas ainda rodem em salão. Hoje as pessoas, como vai muito nos barzinhos, elas dançam aqui, do lado da mesa. Acostumada, e quando ela vai para um salão que roda, ela atrapalha, porque ela não sabe rodar. Não tá acostumada, então essa é uma das funções da dança de salão, das aulas, de você desenvolver isso. E antigamente, há uns 4, 5 anos atrás, o que os alunos aprendiam movimentos acrobáticos, eles faziam no meio do baile. E aí a gente começou a podar, né? Porque corre o risco de você machucar uma outra pessoa. Uma coisa é o espetáculo que a gente vê na TV, né? E outra coisa é você fazer um movimento acrobático no meio de um também salão. Não é um show, ninguém está lá para te assistir, né? Eu falo para eles assim, você faz no baile, na hora que você vai se apresentar, não tem novidade nenhuma. Ô Guto, quem quer aprender a dançar, quem quer dar um show, como é que te acha? Como é que deixa telefone, e-mail, endereço? Deixa sim. Meu Facebook é Guto Rodrigues Bailarino. Perfeito. Meu telefone é 992000337, que é meu WhatsApp. Perfeito. Telefones fixos 3011-0846 e 3808-1446. Você tem uma escola, você ensina? Você tem Tem uma escola, isso. Há 20 anos, agora em maio a gente faz 20 anos. Faz 20 anos. Nós vamos fazer um baile agora dia 27 de maio. Para reunir os ex-alunos e os alunos atuais e os novos alunos. Você tem noção de quantas pessoas você já ensinou a dançar? Eu dei aula muito em congresso. Eu dei aula num congresso que chama Encontro Nacional da Terceira Idade. Dei aula do 8º até o 15º e agora eu fui convidado de novo, que vai ter em maio agora. Nesses congressos, mais ou menos, vai uma média de 4.000 pessoas. Então, assim, quando eu parei de contar, já tinha passado de 20.000 já. Mas faz muito tempo que eu já parei. E eu fico muito contente, porque assim, às vezes você olha já aconteceu de meninas fazer 15 anos e voltar para fazer coreografia de casamento. Já aconteceu de você encontrar a pessoa, ir na casa dela e ela olhar o álbum de casamento, você vê uma cena e fala assim, você que fez o meu casamento. Você fez parte da história daquela pessoa. Acho que isso é o que a gente guarda e planta dentro do coração das pessoas. Doutor, muito obrigado por você ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Gente, eu conversei aqui com o Guto Rodrigues, que é professor de dança, referência em dança com cadeirantes e dança de salão. Um papo muito gostoso. Lembrando que esse programa vai estar disponível no nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta procurar por TV Câmara São José do Rio Preto. Você aproveita, faz a sua inscrição no nosso canal. E com a palavra fica por aqui e semana que vem a gente volta com outro convidado interessante aqui da nossa cidade. Até!